A engenharia de dados é uma das carreiras mais promissoras, e não apenas quando a gente fala de tecnologia da informação, mas de uma maneira geral. É promissora no sentido de demanda, né? Existe uma grande demanda por profissionais de engenharia de dados e também com relação à remuneração e com relação a oportunidades. Então aqui a gente vê uma pesquisa realizada em abril de 2021 de vagas publicadas em áreas relacionadas a dados. Então a gente tem aqui o cientista, analista de dados, engenheiro de machine learning e engenheiro de dados. Então a gente pode ver que disparado o maior número de vagas publicadas na área de dados é para engenharia de dados. Agora, esse outro gráfico aqui bastante interessante, ele mostra a relação candidato-vaga em 2020. E a gente pode ver que a relação candidato-vaga para engenheiro de dados é extremamente baixa, 2,53 candidatos por vaga. Então fica claro aqui que existe uma demanda muito maior do que oferta, no caso de vagas para engenheiros de dados. Existe mais vagas do que engenheiros de dados, obviamente que qualificados, disponíveis no mercado. Um outro gráfico aqui interessante é com relação a salário, né? Então a gente pode ver aqui o salário anual em reais no Brasil, né, de um cientista de dados e de um engenheiro de dados. Então a gente pode ver que o engenheiro de dados também é uma profissão muito bem remunerada. E este gráfico aqui que nós já havíamos visto no início do curso, né, ele mostra que os cargos de tecnologia que mais crescem, e a gente pode ver ali que disparado o de engenheiro de dados é o cargo que mais cresce, né? Então, mais um motivo que mostra que é uma carreira promissora, que é um bom investimento na área de dados. Agora, por que existe mais vagas se a gente comparar, por exemplo, engenheiro de dados com ciência de dados? Bom, o primeiro ponto é que existe naturalmente uma demanda maior. Uma empresa, né, ela precisa de mais engenheiros de dados do que cientistas de dados, porque o ambiente relacionado a dados ele é bastante complexo. E o cientista de dados, a profissão de cientista de dados, ele teve um hype muito grande, né? De engenheiro de dados não teve esse hype tão grande como ocorreu com o cargo de ciência de dados, de cientista de dados. E esse glamour menor gerou menos interesse em carreira. Infelizmente, isso agora vem mudando. As pessoas estão vendo, estão se interessando mais pela carreira de engenheiro de dados. E o outro ponto é que existe menos opções de qualificação, né, por ter tido um hype menor do que com relação à ciência de dados, e também é uma profissão mais difícil, né? Então, falando sobre isso, ó, embora seja uma carreira promissora, que exista uma alta demanda, uma alta procura, que sejam bons salários, né? É uma profissão que requer muito estudo, muita dedicação, e ela está altamente relacionada com infraestrutura de tecnologia da informação e que muitas vezes depende da implementação de soluções híbridas, né? Então, é uma carreira, por um lado, promissora e fascinante, mas, por outro lado, bastante difícil.